Bem-vindos ao Tens de Ver, um podcast de Adiar para matar saudades dos próximos episódios. Eu sou o Abé e tenho comigo o meu querido Hugo para falar dos 2 primeiros episódios da segunda temporada de The Bear. All due respect, you got no fucking idea what it's like to be number one. We have to go back! You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Olá, meu querido Hugo, como estás? Alô. Agora Como foi a tua semana? Foi tranquila. Foi relativamente aqui ao Tens de Ver e ao episódio de hoje. Foi difícil fugir aos spoilers, porque eles andam aí em força. Já tinha. Felizmente consegui, mas foi difícil. Até porque ia ouvir um podcast do pessoal do Acho que vais gostar disto sobre o The Bear e já não ouvi, porque eles começaram a falar muito para a frente. Eu ouvi um bocadinho, mas como eu tinha dito, eu já tinha visto alguma parte da série, portanto não me senti tão negativamente afetado. Mas esta semana fui outra vez ver o final de temporada passada e revi os 2 primeiros episódios e ainda estou apaixonado por esta série. Eu vou exagerar outra vez. O teu top 3 é tipo é top 3, mas tem 3 semana a semana, em cada lugar. É de semana a semana. Se o The Bear acabar como começou e se estiver ao nível da primeira temporada, o The Bear vai ser a minha série preferida de sempre. Vai ultrapassar o Sopranos, vai ultrapassar o The Wire, vai ultrapassar todos. Está mesmo lá em cima. Está mesmo a bater no coração. Estava a dizer à minha querida esposa que eu não sei se vou conseguir não chorar neste episódio de gravação de podcast. Porquê? É só porque eu não sei o que é que se passa comigo e com esta série, mas há aquilo que eu te disse sobre o Jeremy Strong. Aqui é a série completa. Tipo, eu estava a dizer à Sara que até acho que isto tem tipo paralelos com a jornada que nós estamos agora a fazer de começar esta cena dos podcasts, e eles estão a tentar criar um restaurante, né? E nós estamos, e as nossas, pelo menos a minha, eu estou tipo na posição de vários personagens. Estou na personagem, já vamos mais a profundo, mas estou na personagem do Cousin, estou na personagem da Sydney, estou um bocadinho na personagem do Carmick, porque eu percebo que estrelas Michelin não servem para nada. Exatamente. Mas o que é que estes 2 primeiros episódios, como é que sentiste? O primeiro episódio achei que tipo, por acaso não fui ver, fiz um recap, mas não fui ver o último episódio, então mas o que senti foi que o primeiro episódio desta season foi uma continuação quase pura e dura do último episódio, estás a ver? Acaba exatamente onde começa exatamente onde acabou. Exatamente, e não há ali uma pausa, e achei isso bué da fixe, porque eu estava à espera de uma introduçãozinha e não sei o quê, e não, és logo mandado ali para os leões. Mas eu gostei bué, e gostei bué já há bué tempo que isto não me acontecia, que aconteceu no segundo episódio, quando a Sydney está a falar com o pai, e eu estava a ver com a Thelma aqui no sofá e às tantas, quando ele conta a história da mãe, né? do carro estar parado, soltamos os dois uma gargalhada, e já não acontecia a bué com uma série. E esta série tem isso, tem esse lado humor, e depois tem o lado mais emocional. E tu estavas a dizer que para ganhar o Emmy de melhor comédia, como nós sabemos. E tu estavas a dizer que ligaste a várias personagens, e eu também revejo-me ali em algumas. É curioso, é bem curioso. E não tinha feito o paralelo com o Show de Adiar, mas faz sentido. Até na Tina e no Ibra, que vão para a escola de culinária, estão a aprender cenas novas.
Yeah. Eu sou a Tina entusiasmado e sou o Ibra assustado. Mesmo Exatamente. Mesmo a sério. Yeah. Mesmo a sério. Yeah. Eu curto que no lugar, na cena da Tina, naquele momento em que ela sai e depois a Sydney dá-lhe a promoçãozinha, estás a ver? Essa cena, eu adoro essa cena. A Thelma agora está mais dentro do mundo da hotelaria por causa do trabalho dela. Yeah. E ela diz que é mesmo assim, puto, aquela reação é completamente real, de copeiros ou copeiras a passarem tipo para fazerem pequenos almoços, por exemplo. A reação é um bocado aquela, é tipo, é muito fixe, foi muito fixe. A cena que eu acho que está a acontecer com esta segunda temporada é que eles estão a passar de uma história mais centrada no Carmy. Talvez, na primeira temporada talvez fosse o Carmy, a Sydney e se calhar o Cousin, ali aquela dinâmica dos três, e eu acho que o que vai fazer esta segunda temporada crescer ainda mais é passarmos mais tempo com o resto das personagens, e ver o crescimento delas também, porque eu acho que é bem fixe, como eu estava a dizer, tipo, todos estão a crescer um bocadinho, e tipo, é assustador porque é uma cena completamente nova, mas ao mesmo tempo como é uma cena nova, há sempre o receio da cena nova e ao mesmo tempo o entusiasmo que a cena nova. Acontece bem. Nas nossas vidas acontece bem. Aliás, eu agora, por exemplo, não tem nada a ver com aquele mundo, mas eu mudei de departamento e quase que mudei de emprego também, porque é uma coisa completamente diferente que eu estou a fazer, e senti-me um bocado como a Tina nisso, e depois sinto-me também como o Ibra, porque há cenas que naquele departamento eram diferentes no departamento onde estava, então tenho que me adaptar e às vezes tenho naquilo na minha cabeça, se calhar não tenho, estou ali tipo a olhar para a faca e para o legume, estás a ver como é que eu vou cortar isto, não sei o quê. É mesmo brutal, é brutal. Eu estava aqui a ler uma cena nas minhas notas escrevi que todas as personagens começam a parecer estar à procura do seu propósito nesta segunda temporada, ou a perseguir o seu propósito, porque a temporada até abre de uma forma estranha, que é tipo, abre no Marcos, no quarto, com uma pessoa que parece estar em coma, e ele a tomar conta, imagino que seja uma familiar, provavelmente a mãe, e nós nunca tínhamos visto o Marcos numa situação pessoal, para além de, na primeira temporada, eu acho que a seguir àquele episódio mega frenético no final, nós vemos o Marcos e a Sydney juntos, tipo, eles foram os que apanharam mais tareia do Carmy naquela noite, naquele episódio 7, super frenético, eles estão tipo juntos a dizer, ele é espetacular, mas eles até lhe chamam a little bitch. Mas eu acho que até essa abertura é tipo uma indicação de que nós vamos passar mais tempo com as outras personagens, porque nem sequer nos dá contexto nenhum, basicamente é só mesmo ver o Marcos está a tomar conta de alguém. O que eu estava a dizer sobre as personagens parecerem ter todas o seu propósito, parece-me que o Carmy está a tentar claramente cumprir o sonho de infância, né? Que é o restaurante que ele tinha idealizado com o irmão desde pequeno, e o irmão simbolicamente está a fazer com ele, porque foi ele que lhe deu o dinheiro para fazer, com as latas de tomate no fim da temporada passada. A Sydney está claramente a querer ser uma chefe de estrela Michelin, que é tipo uma honra que alguns restaurantes têm, e eu acho que isso vai ser tipo uma cena interessante de luta entre o Carmy e a Sydney, porque o Carmy parece bem desinteressado na estrela Michelin, mas também porque ele está naquela perspectiva de eu já trabalhei num restaurante de 3 estrelas Michelin e olha que não é assim tão fixe. Mas ele está a falar da perspectiva de quem já teve, e é bem fácil falar, é tipo como aquelas pessoas que têm bem da guita dizer o dinheiro não é assim tão fixe. Sim. Deixa-me, quando eu tiver €1 milhão, depois deixa-me decidir se a vida é mais fixe que €1 milhão ou não, né? Tanto que ele diz que o pior não é chegar lá, o pior é depois manter a estrela, que aí é que tens o trabalho todo. E até na cena, nós estamos a saltar aqui de um lado para o outro, não sei se precisamos fazer isto cronologicamente, mas quando na cena
em que eles estão a pedir mais dinheiro ao Cicero. O Cicero, há uma altura em que ele já está mais ou menos, já viu o pitch, já está convencido e diz, então vocês ganham a estrela e depois. Exatamente. E a Sidney diz, we're dialed, estamos ligados, e o Carmy diz ao mesmo tempo, we're trapped. Essa, eu acho que vai ser tipo a dinâmica da série. É possível que também esteja um bocado nesse Sidney Carmy. E depois acontece o mesmo também quando eles estão em casa do Carmy. E ele pergunta, tu queres mesmo essa merda? Ele diz, quero essa merda. E ele diz uma cena, deixa-me encontrar aqui a frase que ele diz mesmo, que é uma frase bem importante, que é, deixa-me encontrar. Ele diz, you're gonna have to care about everything more than anything. E é isso que ele tem medo para... Eu desistia logo dessa cena. Não esquece. E eu acho que é a cena como o segundo episódio acaba, né? Que nós vemos o Carmy pela primeira vez a ter um potencial interesse romântico. E eu acho que o Carmy está a fazer o trabalho inverso da Sidney, que é tipo procurar só fazer as cenas que ele quer fazer. Ele não tem amigos, basicamente. Está além das pessoas ali no restaurante, ele diz que não tem amigos. O que é que achas disso? É bem curioso falares dessa cena do não tem amigos, porque o escritor da série, para reunir elementos para escrever a série, passou alguma temporada num restaurante muito parecido, em que também tinham também estava aquele pessoal lá fora do restaurante, estás a ver, como estava na Season 1. E basicamente ele dizia que o pessoal que trabalhava aí, e o pessoal que trabalha noutros restaurantes parecidos, não sei, mas o pessoal que trabalhava aí nesse sítio, tipo, como o tempo era tão contado lá dentro e estavam sempre concentrados na sua tarefa, quando saíam não sabiam o que é que estava a acontecer lá fora. O que fazer da vida. O que fazer da vida, e o horário deles estava completamente trocado. E eu não sei se aguentaria uma coisa dessas, mas não sei, sinto-me, cada vez que vou a um espaço desses, sinto-me bem agradecido por haver espaços desses para poder ir. É surreal. E eu acho que o Carmy é uma boa representação disso que tu estás a dizer, porque parece que ele... outra vez na reunião está um alarme a tocar e está toda a gente preocupada com tipo, está a incomodar toda a gente, que o alarme está a incomodar toda a gente, mas a ele não o está a incomodar, porque ele só sabe viver no red line. Quando não está no red line, ele não sabe o que é que há de fazer com a vida dele, né? Podes crer. Porque quando eles saem os dois mais cedo no fim do episódio, o que é que vamos fazer agora? O que é que tu vais fazer? Exatamente, não sabem o que é que vão fazer. Não sei o que é que vou fazer. Exatamente, é isso mesmo. Mas eu vi que... Diz. Não, diz. Não, nessa parte está lá sempre o primo atrás. Tu ouves sempre a voz do primo lá ao fundo. Ele está a falar lá a tentar desligar o mas é tipo, mas achei bué querido, se calhar. Porque é tipo, está lá sempre a voz do primo, como se fosse tipo, calma, eu estou aqui, eu resolvo. Somos uma equipa, não estás sozinho, não sei lá assim. E a password que desliga o alarme é Go Fast Boats Morrido. E é uma referência ao filme do Michael Mann, ao Miami Vice, que era tipo como é que se diz? Eu não me lembro como é que se chama a personagem principal que o Colin Farrell representa, mas ele anda nesses Go Fast Boats e a bebida preferida dele é um morrito. Há duas referências de cinema neste segundo episódio. Não sei se é no segundo ou no primeiro, mas o Cousin claramente gosta de cinema, porque ele faz uma referência. Alguém entra ele já está a meio da conversa e ele diz qualquer coisa. Ele era claramente ele não era humano. Ele tipo, o Ridley já disse que ele não era humano e está a fazer uma referência ao Blade Runner à personagem do Harrison Ford. Lindo. Eu ia só fazer aqui tipo um recap do final da Season 1 para saber em que ponto é que nós acabamos, porque no final da Season 1 o Carmen vai a uma
a uma daquelas reuniões de Al-Anon, que é tipo para familiares de pessoas com adição, e ele basicamente descreve a série ou a nossa relação com o Carme e o que é que nós precisamos saber sobre ele e o irmão, e porque é que isto é importante para ele, porque ele diz, estes foram só os pontos principais que ele diz que o irmão dele e ele eram bem próximos quando eram jovens e estavam muito ligados à cozinha e à comida, e tinham o sonho de abrir o restaurante. O irmão dele era magnético e confiante e dizia let it rip quando alguma coisa ficava difícil, ele dizia let it rip. Quando o Carmen era pequeno, ele sentia-se meio isolado porque tinha gaguez e não conseguia prestar atenção nas aulas e sentia que o irmão era o melhor amigo dele, mas toda a gente, ele diz nesse discurso também, toda a gente sentia que o meu irmão era o melhor amigo deles. O meu irmão tinha essa personalidade. Ele diz que não sabia que o irmão tinha o vício das drogas e só percebeu mais tarde, o que o fez sentir que ele não o conhecia tão bem quanto pensava. Quando a uma certa altura, e isto é uma cena que eu te queria perguntar, porque é que achas que o Mikey fez isto? A uma certa altura o irmão não deixou mais o Carmy entrar no restaurante e foi aí que o Carmy disse, ok, fuck this, I'm going to become a chef and I'm going to prove to you that I can do this even better than you do. E então foi isso que começou a motivar o Carmy na vida de cozinheiro dele. Mas a pergunta que eu te queria fazer é, porque é que achas que o Carmy porque é que achas que o Mike excluiu o Carmy a certa altura de participar no The Beef? Na altura o que eu pensei e o que eu continuo a pensar, acho eu. A não ser que saibas a razão. Eu não sei. É só inferência. O que eu pensei na altura foi que depois desse discurso todo, estava a sentir que o Carmen tinha sido sempre muito dependente do irmão mais velho e muito colado ao irmão mais velho e que estava a tentar seguir os passos dele e ser como ele, e que o Mikey queria ver o Carmen como um gajo independente e para formar a sua personalidade e para ir descobrir e para ir ver o que é que custa ter um restaurante, por exemplo, o que é que custa ser um cozinheiro, essa cena toda. Se calhar com o intuito de movê-lo daquilo, estás a ver? Porque lá às tantas, neste segundo episódio da segunda season, o gajo diz que recebeu um e-mail de uma mãe sobre um filho, queria ser cozinheiro, e ele diz logo, não te metas nisso. Não te metas nisso. E se calhar foi isso que o irmão quis fazer, mas de uma forma subtil. Não sei. O que é que tu achas? Eu acho que ele queria protegê-lo de duas maneiras. Uma, queria protegê-lo dele próprio, do Mikey, porque o Mikey claramente tinha alguns problemas. E ele não queria, ele tinha quase que meio que tinha vergonha de que o irmão que o idolatrava o visse como fraco. E eu acho que ele queria que o irmão, e por isso é que ele deixa a guita nas caixas das caixas de tomate. Eu acho que ele queria que o irmão fosse melhor do que ele, e por isso é que ele deixa lá o dinheiro para quando ele voltar. Ele já está convencido, imagino eu, que quando ele deixa o dinheiro já está convencido que não vai continuar a viver, né? Já tomou essa decisão. Pois faz sentido, meu, porque eu estava-me a esquecer da nota da carta que o gajo deixa. Claro, meu, faz sentido. A carta diz I love you dude, let it rip. Exatamente. E é onde estava, e depois tem lá a receita do molho de tomate ou do cena especial. Como é que se diz? Brajol. Até porque o gajo, o irmão também tinha negociatas manhosas e faz sentido. Eu acho que o irmão estava a protegê-lo. Estava a protegê-lo durante aquele período para depois ele voltar e ele poder construir finalmente o sonho que eles tinham juntos. Não contava era com a própria insegurança, ou a própria, não sei. O que é que faz uma pessoa suicidar-se, mas com essa cena. E o Carmen nessa reunião do Al-Anon também diz que ele se dedicou tanto à cozinha que ficou completamente isolado e perdeu a noção do tempo. Ele diz isso,
E durante esse período o irmão morreu e deixou-lhe o restaurante. E ele não, sabe o que é que, ele não sabia o que é que havia de fazer. Yeah. Eu só achei que era fixe fazer tipo um recap, porque é para termos o contexto emocional do que é que como é que esta segunda temporada começa, porque ele basicamente fechou The Beef com esse dinheiro, não é? O episódio acaba com ele a pendurar o cena a dizer que o The Beef está fechado e o The Bear is coming. E o The Bear é o novo restaurante que eles estão a tentar construir, que vai ser mais nível de cozinha mais elevado. Mas eu reparei numa cena no último episódio que eles estão, a Sid e o Carmen estão a discutir, é tipo um diálogo bem rápido. O que é que achas de fazermos assim? Chaos Mania? Isso é mesmo a última cena, quase, não é? E aí eles dizem, falam de sanduíche numa janela lateral. Portanto, se calhar vão continuar a fazer tipo sanduíche numa janela lateral. Mas mais elaborada, um bocadinho. Mais fancy. Ou se calhar não, se calhar mantêm só mesmo aquele cantinho que é da cena tradicional e fazem um restaurante mais fancy. Não, mas a primeira temporada foi do caraças. Não sei se é preciso fazer mais algum recap em relação ao primeiro episódio. Tens aí alguma cena que gostavas de dizer especialmente sobre o primeiro episódio? Que eu fiz aqui tipo umas notas por alto, que adoro as filmagens da Eras de Chicago, já adorava na primeira temporada, tipo... a série não tem problema nenhum em às vezes parar e só mostrar-nos imagens da cidade, que eu gosto bem. Sim. Eu tenho aqui duas notas. Uma é bem rápida, que é, eu estou curioso para saber quem é o Uncle Lee Lane. Não sei se vai aparecer ou não, mas estou curioso. E identifiquei muito com o primo quando ele está lá em baixo a falar sobre o livro, por causa dos skills e não sei o quê, por causa do síndrome de impostor. É uma cena surreal. E pronto, era só essa nota. O Richie diz what do you think about purpose? E o Carmen diz eu não tenho tempo para isto. Eu não tenho tempo para isto. Depois ele vai subir e vê que ele está vendo tipo nos pensamentos. Eu tenho tempo para isto. E ele senta-se lá. É bem fofinho. Sabes o que é que essa cena me fez lembrar? Não pela conversa em si, mas pela vibe da cena. Quando fomos ter com o Tiago ao restaurante que ele tinha em Santos e ficámos lá depois do restaurante fechar. Lembrei-me logo. Mas enfim, identifiquei-me logo com o síndrome do impostor. Que é uma cena que está com gajo se não tem cuidado, se não está em cima, ultrapassa. Então, mas um mini recap do primeiro episódio, tu dizes-me o que é que queres dizer sobre estas coisas. A primeira cena é que eles descobrem que estão lixados com dinheiro para fazer a cena que eles querem fazer. Os 300 mil euros que eles encontraram nas latas não são suficientes. E então eles têm que pedir mais ao Cícero. E basicamente eles põem-se numa situação em que, se não conseguirem pagar o dinheiro, o Cícero vai ficar com o edifício. Vai ficar com o edifício inteiro. Que é tipo a ideia. Eu acho que é a maneira da série de aumentar as stakes. Como é que se diz stakes? Aumentar as consequências do falhanço do restaurante. Eles para o primeiro estavam à procura de dinheiro, né, para poder manter o bife, e depois quando não tinham dinheiro, quando arranjaram dinheiro, em vez de manter o bife, decidiram fazer ainda mais dinheiro, gastar ainda mais dinheiro. Depois a segunda parte da outra cena que está a acontecer agora nesta temporada é que a Nat, a Sugar, a irmã, vai passar também mais tempo no restaurante. Ela está a pensar se vai ou não aceitar o trabalho de Project Manager. Já aceitou, ela ainda não disse que sim, mas claramente já aceitou. Ela está lá sempre e está a trabalhar com eles. E depois já referiste, mas a Sydney pede à Tina para ser, o Jeff dela, que é bem engraçado que a Tina na primeira temporada, quando ela via eles a dizer yes, chef, ela pensava que estavam a dizer Jeff e então ficou. Então ela pede a Sydney pede à Tina para ser o Jeff dela. Depois eu pus aqui essa nota, mas nós já falámos. O Carmen quer abrir um restaurante de paixão e a Sydney quer uma estrela Michelin. E o episódio acaba com every second counts. Ele chega ao restaurante, ele está à meia da noite e decide ir ao restaurante, e já lá está a Nat e a Sydney, e eles têm o que eles tinham que fazer, que para abrir em 6 meses passam a ter que abrir em 3 meses.
nós vamos conseguir fazer isto. E acaba com, is this a terrible idea? Yes. Yeah. Uma cena fixe é que eu acho que, por acaso, não sei se é no primeiro ou se é no segundo. É que eles recebem o guito e primeiro metem de lado o dinheiro do pessoal e Isso é fixe, yeah. E retiram o dinheiro deles. Para pagar ao pessoal. Yeah. Gostei bem desse pormenor. Yeah. Para inspirar é uma cena patrões. é uma cena fixe, mas eu acho que é uma das cenas que vai, depois no segundo episódio, naquela conversa que estavas a dizer entre o pai e a Sydney. O pai começa-lhe a pôr uns macaquinhos na cabeça sobre segurança no trabalho, que é outra cena com que eu identifico claramente. É da nossa geração, da geração dos nossos pais, que interessa teres um trabalho. Não interessa, paixão não interessa para nada. Mas o tio tem ali um trabalho, se isto não correr bem, podes ir ali para o tio fazer o trabalho. Referência do primeiro episódio, é que o segundo episódio começa com o She Drives Me Crazy. She drives me crazy. E foi estava a ouvir acho que vais gostar disto, o podcast que estavas a falar, e eles também fizeram referência a essa série, a essa música, que é uma música que toda a gente dos anos 80 conhece. Depois há aquela tensão entre o Cousin e o Feck, né? A tentarem consertar a cozinha. Uma cena da primeira temporada para a segunda é que o Feck, não me lembro o nome dele, mas, Matthew Madison. Exatamente. Yeah. Está como cast já. Não estava na primeira série, não estava registado como cast e agora já está. Quer dizer que poderá ter outro papel também. Yeah. O cast é todo bem bom. E ele é chefe na vida real. Não sei se sim, senhor. Yeah. É sim, senhor. Eu vejo muitos dos vídeos deles do YouTube. A sério? Ele é excelente. Yeah. Brutal. Não sabia que ele tinha cenas dessas. Yeah. A Sugar Ottlefon admite que está grávida. Olha, deixa-me dizer-te que eu não curti muito essa cena. Eu estava à espera de um monólogo assim mais não sei, mais ligado, mais emocional, mas não foi muito. Também ela está ao lado de uma sanita e está a falar com um canalizador, né? Mas se calhar é por isso que o The Bear está nomeado nos Emmys para comédia e não está não está como drama, porque a cena é claramente uma cena para te fazer rir. A expectativa de que ela está a falar com alguém, portanto, ao telefone, mas afinal está a falar com o canalizador. E vai também naquela ótica do não ter tempo para mais nada e estão sempre ali enfiados, então não tem com quem falar e fala ali com o primeiro que aparece. A Sydney manda a Tina e o Ibra para a escola de culinária e claramente a Tina está all in e o Ibra está menos entusiasmado. O que é que te parece essa cena? Olha, para mim está muito boa, porque está bem capturado o medo que ele tem, tipo do novo, estás a ver? Vai ao encontro do que estavas a dizer da segurança no trabalho. Ele ali estava mesmo tranquilinho, já sabia o que é que tinha que fazer e agora põe-lhe cenas para fazer novas e aquilo vai mexer com a cabeça dele, de certeza. Mas ele ainda não tem noção que aquilo vai ser benéfico. Mas eu adorei. Aquela... o Ibra está a tentar representar aquela do burros velhos não aprendem línguas. Exatamente. Muito bem sacado esse provérbio. Puto. Obrigado. Trabalhei nele a semana toda. O Carmi e a Cid começam a pensar no menu, né? Já tinhas feito a referência. E uma cena que eu escrevi aqui, mas guardei da conversa inicial que eles têm lá sobre o Purpose. Porque o Cousin diz-lhe you love this shit is fun for you, e o Carmi diz-lhe this shit is not fun for me, but you love this. If this is not fun, what is fun? E o Carmi diz I'll get back to you on that. Ele não sabe o que é ele não sabe o que é ter fun. Mas nessa conversa com a Sydney, a Sydney, claro, está a fazer aquilo que estavas a dizer de fantasiar a estrela Michelin, e o Carmi, que tem mais experiência, sabe que aquilo não é só positivo, como ele diz, you become trapped, porque a estrela Michelin pode fazer isso, né?
se tu tiveres, se tiveres um restaurante que tens por paixão e depois recebes uma estrela Michelin, a estrela Michelin, a partir daí, tu tens que a manter. Tipo, todos os anos fazem um review, não sei se é todos os anos, eu não sei como é que funciona, mas funciona tipo por estrela Michelin é porque a tua comida é bem da boa. Se tiveres 2 estrelas Michelin é porque a tua comida é muito boa e tens um serviço de excelência. E se tiveres 3 estrelas Michelin é uma comida bem da boa, serviço de excelência e tipo vai para além de tudo que podes pensar. Tipo, E limam-te as unhas enquanto comes e fazes a manicure. E é tipo a cena de ter estrela Michelin que eu acho que assusta o Carmi é essa de a partir do momento que tens, depois já não estás a cozinhar as cenas que tu queres, estás a ter a certeza que mantens a tua estrela Michelin. Mas ao mesmo tempo a Sydney tem razão, se eles tiverem uma estrela Michelin, o perfil do restaurante naturalmente aumenta. Sim, eu ia dar em doido com isso, meu. Eu não sei como é que os grandes chefes, quer dizer, eles aguentam porque têm também grandes equipas e cada um se calhar às vezes tem, pois um gajo com uma estrela Michelin, eu estou a pensar, os restaurantes que têm estrelas Michelin tem um gajo para o molho, um gajo para as cebolas, um gajo para... Né? E eu acho que é o que eles vai tentar, eu acho que é o que ele está, por isso é que ele está a mandar a pessoal para a escola de culinária e cenas assim. Eu acho que ele vai criar estações mais a sério. Na primeira temporada ele já estava a tentar organizar a cozinha mais ou menos nesse estilo de tu estás a fazer aquilo, tu estás a fazer aquilo, pois estava. Mais ao estilo cozinha, alta cozinha. Mas a pressão de cozinhas é horrível, puto. Mas a pressão de cozinhas no geral é horrível. Sim. Tipo, imagina que eles consideram artistas, que é o que o Carmi ou cozinheiros, de todas as noites acaba, eles criaram qualquer cena, as pessoas comeram, né? Acaba, e amanhã tens de começar outra vez, e tem que ser igualmente, tens que fazer outra vez obra-prima, senão é uma grande merda. É tipo o teatro, né? É igual assim, todas as noites tens que dar uma ganda tens que fazer uma grande noite sempre a perseguir tipo o prato, desta vez é que vai sair mesmo exatamente. Não, eu acho que nunca tivemos esse, quer dizer, eu nunca tive essa pressão. Estava-me a tentar lembrar quando estávamos lá no bar da Sala da Juventude, lá no Parque Campismo, a fazer tostas mistas. Acho que nunca senti a pressão de ter que fazer uma ganda tosta mista. É lindo. E depois o Cousin e o Fat continuam a lutar sobre o bolor nas paredes, né? Aí podes crer. E o Cousin diz: mold is a buzzword. Não acredito nessa merda. Eles sabem lá o que é que o bolor faz. Se os tetos tivessem bolor, se eu fizesse isto, pum, 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 caía aquilo tudo. Lindo. Adorei essa cena. E não referiste aí, mas há uma surpresa bem da fixe, foi ouvir os Counting Crows no episódio. Counting Crows. Eu gosto muito da banda sonora desta. Gosto muito da banda sonora desta. E uma coisa série que eu não disse acerca do primeiro episódio, que tu começas com aquele ritmo mais lento com o gajo no hospital, né? Com a mãe. Com a mãe ou com o familiar, vá. E aquilo começa muito lento e depois, a dada altura do episódio, entra a guitarrada. Aquela guitarrada. Eu já não ouvi isso à bué. Ouvir aquilo dá logo outra pica para ver o episódio. É uma cena surreal. Eu nem fui ver quem é que fez aquele som, mas está qualquer coisa. E depois outra cena que eu guardei aqui foi aquela cena deles esfregarem o peito, do Carmi esfregar o peito, tipo quando alguma cena não está fixe, ele faz aquele sinal, que quer dizer, tipo, falamos disto depois do serviço, que é para não atrapalhar o serviço e parece-me que isso é uma cena que vai voltar mais à frente, para fazerem aquela referência, é uma cena que vai voltar mais à frente quando eles estiverem sob pressão na cozinha. Também achei. Depois vinha aí. A Net, para além de estar grávida, faz tipo naquela conversa, faz tipo a confissão que ela quer passar mais tempo no restaurante, quando antes depois da morte do Mike ela não queria pôr lá os pés.
Gostei bem da cena de nós já falámos, mas gostei bem da cena da Cindy e do pai a celebrar o aniversário da mãe. Foi uma cena bem da fofinha, que deu outra, mais um backstory à Sydney. Eu acho que aquela cena do pai estar a falar dos restaurantes, da dificuldade de ser restaurador e dela não ter salário, vai voltar. Eu acho que foi tipo, ela começou o começo de pôr macaquinhos na cabeça. E essa cena vai de encontro, pelo menos para mim, vai de encontro à sensação que eu tinha do pai, porque o pai não apareceu na primeira temporada, acho eu. Yeah. Só apareceu ali como alguém que está na backstory. E a sensação que me dava era que era um pai que apoiava as cenas e que a ajudava a cumprir, a ir em direção àquilo que ela queria fazer. Tanto que ela tinha aquele negócio de catering, ou o que era. E o pai apoiou-a nisso também. Pronto, e vai de encontro à sensação que eu tinha do pai. Depois temos aqui uma introdução à série nova. Não sei como é que tu sentes sobre essa parte da série, o que é que achas que vai acontecer. Mas a Claire, que é o novo interesse romântico que ele conhece no supermercado, no mini mercado. Não é tudo, ela é giríssima e tem um espinha de massa. Eu posso dizer que ela é bada gira, porque a minha mulher não fala português, portanto ela não percebe o que eu estou a dizer. Estou mesmo à vontade. Mas ele dá o número errado. Ele dá o número errado, e essa é uma cena bem importante, porque quando ele está ao telefone no início do episódio, vê se ele diz eles fazem questão de nós ouvirmos o 1, que é para depois no fim do episódio ele dar o 2. E eu acho que é essa parte interessante, porque eu acho que o Carmy está naquela. Ele está a abrir o restaurante, portanto ele não pode pensar em mais nada. Ele tem aquela mentalidade que ele está a dizer à Sydney para não ter. Ele tem aquela mentalidade do you have to care about everything more than anything. Mas eu acho que houve ali um momento em que ele pensou, será que é isto? Como é que, duas cenas. Primeiro, como é que te sentes em a série estar a fazer potencialmente este desvio para a evolução do Carmy, evolução romântica? Apresentar é sempre, nas séries pode correr bem ou correr mal, a introdução de uma parceira ao parceiro. E o que é que achas sobre ele ter dado o número errado? Eu acho que vai ao encontro daquilo que tu disseste agora, o número errado, pelo menos, que está focado na abertura daquilo, agora meteu-se com uma dívida gigantesca às costas, portanto tem que dar o litro. Mas eu gostei da introdução dela, porque não foi uma introdução assim muito lamechas, não foi nada disso. Não foi nada lamechas, foi fixe. Primeiro que tudo, quando os R.E.M. começam a tocar, é mesmo aquele... Sim, é louco. Passei uma semana, quando vi o episódio a primeira vez, passei uma semana, these words will be mine. A semana toda. Mas a cena bem da fixe, que está bem escrita, claramente ela já tinha interesse no Carmy quando eles eram colegas de escolinha, né? Porque ela diz que se lembra do sonho dele, because you're the bear and I remember you. Mas eu gostei bem da introdução dela, fiquei ali um bocado confuso sobre se aquilo era tipo uma cena que vai durar só um episódio, o episódio seguinte. Tive que fazer bem força para não ver o episódio seguinte já. Mas eu acho que vai durar mais um bocadinho do que só um episódio. Vamos ver. Nem fui ao IMDb sequer ver quantos episódios é que ela entrava, mas... eu acho que vai ser arco. Não sei onde é que vai parar, mas eu acho que vai ser... Acho que tem potencial para correr. Porque eu admito que tenho bem de medo desta temporada, porque eu gosto bem destas pessoas todas. Mas, pois é isso. Mas não há drama se não houver drama. Sim. Tipo, eu gostava bem que isto fosse o Ted Lasso e que no fim corresse tudo bem e eles fossem todos bem amigos e a estreia do restaurante corresse bem e não houvesse pressão nenhuma. Mas cheira-me que não vai ser isso que vai acontecer. Até tipo, agora estava a pensar que se calhar ele pode, visto que entra esta nova personagem, esta nova personagem que vai influenciá-lo de alguma maneira a pensar no sentimento e tudo mais, nas emoções,
se calhar pode relaxar um bocadinho porque sabe que a Sydney está lá para dar o máximo, estás a ver? Pois, estou a ver, pode criar tipo uma... Depois é tipo aquela cena típica quando um gajo conhece uma gaja e os amigos dizem, então, cara, nunca mais apareces. Isso vai ser interessante, né? Porque se a Claire ficar na série, se ela continuar, vai ser interessante ver se os amigos vão estar tipo, e a Carmi precisa bem disto porque ele tem que relaxar uma beca. Ou se vão tipo, ei, foda-se, nunca estás com os amigos. Podes crer. Ou no caso da Sydney, pensava que eras o meu parceiro, que eras o meu mentor e agora já não perdes atenção nenhuma. Até porque tens ali aquela parte em que eles estão os dois em casa a ver a emenda. Não sei se... Eu estava a pensar nisto e estava a pensar, se calhar sou eu que estou formatado para pensar assim. Porque eu senti, não senti, pensei isto, se calhar tem aqui uma vibe um bocado, uma tensão qualquer aqui romântica, ou uma cena assim qualquer. Com os dois? Com os dois, Mas se calhar sou eu que estou formatado para pensar isso. Estás a ver? E se calhar não tenho nenhuma. Eu não sinto nada disso. Não sinto. Eu sinto só que ela no episódio, como eu vi o final do episódio da temporada passada, eu vi a cena em que ela diz ao Marcus em que eu estive em Nova Iorque, eu estive em Nova Iorque inteira, quando ela está chateada com ele, depois de ele ter dado uma tarefa na cozinha. Eu passei Nova Iorque inteira e só uma refeição é que foi mind-blowing. E foi o Carmi. Né? Eu acho que é isso que ela tem na cabeça. Eu acho que é tipo, o Carmi é o melhor cozinheiro de quem eu já comi na vida. Eu gastei o meu dinheiro todo em Nova Iorque a ir a todos os melhores restaurantes e o Carmi foi o melhor de todos. Eu acho que é isso que ela tem na cabeça, que é tipo, ele é tipo o Cristiano Ronaldo. Tipo o Messi. Ele é tipo o Messi da cozinha. Messi da cozinha a fintar os tachos. Mas é isso. É isso. Nós, se calhar eu como homem é que estou sempre a pensar que se calhar aquela relação entre duas personagens de sexo, de géneros opostos, nem é de géneros opostos, de tipo em que têm tipo uma influência um sobre o outro que vão ser românticos. É isso. Capaz de ser isso. Meu querido, eu não tenho mais para falar dos 2 episódios, para além de que estou mesmo entusiasmado com a temporada e também e como eu te disse, se a série for perto destes 2 primeiros episódios, se calhar vai passar a ser a minha série preferida da história. Isto vai ser um exercício bué da grande para mim, para ver 2 a 2, estás a ver, por semana. Vai ser bué da grande. Não precisas ver 2 a 2. Falamos 2 a 2, mas fazemos... Eu preciso, que é para estar fresquinho e para estar ligado na cena, porque senão já... Meu Deus. Estou entusiasmado por isso. Mesmo. Ok. Mais alguma coisa antes de irmos embora? Eu tenho umas referências a fazer só. Não, eu acho que vou estar... Acho que estou sintonizado nas tuas Numa não estás, porque eu não te disse que ia fazer, que era vejam o Hijack no Apple TV. É uma série do caraças. Eu acho que nós não vamos falar aqui muito, mas o Idris Elba é bada bom. Já tínhamos dado um toquezinho quando falámos das séries que estávamos entusiasmados, né? Eu já tinha dito que estava a gostar da série. Podem ver à confiança. A série acaba bem. Espero que haja uma segunda temporada, porque é mesmo entretenimento puro. É mesmo aquele revival dos filmes de resgates dos anos 90, com o Bruce Willis e com o Harrison Ford. Tommy Lee Jones. Podem ver, à confiança. Não estejam à espera da série. Não vai entrar no top 10 das melhores séries de ninguém, mas é mesmo entretenimento puro. Depois, esta semana estreou o Boob Kiss na Sky Showtime. Eu ainda não vi, não sei se já viste, mas como era uma das séries que tu estavas mais entusiasmado, eu vou com certeza ver. E hoje, ao dia de hoje, isto só vai sair na quinta-feira, mas hoje é terça-feira que nós estamos a gravar, saiu o Only Murders in the Building. Saíram 2 episódios? Eu acho que foi 2 episódios. Não vi, mas vou vê-los hoje, de certeza. Mas também vou ver, ainda não vi. E era só isso. Acho que eram as únicas referências.
E saiu finalmente o trailer do The Changeling na Apple TV. Saiu o trailer do Changeling, ainda não vi. Enviei-te e não vi, mas eu vi e fiquei bem entusiasmado. Nice. Também estava na tua lista dos antecipadas. Estava e fiquei bem contente com por o trailer puxar esse entusiasmo, porque estava com medo que fosse daqueles que revelasse muita coisa e depois perdesse a pica. Nice. Vamos ver. Então, meu querido, um grande abraço. Beijinhos. Foi o nosso Tens de Ver, um podcast da Rede Show de Diário para matar saudades passadas, presentes e futuras. Muito obrigado.